Bem-vindo e bem-vinda ao canal Pensamento Elevado, em que estamos realizando a leitura do livro Abraço de Pai João, que foi psicografado pelo médium Wanderley de Oliveira, através do espírito do próprio Pai João de Angola. Estamos na leitura do capítulo 7, respondendo aos meus irmãos de caminhada. Nesse capítulo, o médium Wanderley de Oliveira recebe através das redes sociais diversas perguntas dos que os acompanham, dos que os seus seguidores, e organiza para que o próprio Pai João possa responder. O Pai João estava refletindo a respeito dos casos que haviam sido tratados naquele momento, os casos que a gente leu aqui no início do livro, da Hannah, Hilda, Laerte e Irene, refletindo um pouco a respeito do tema da carência, falando que a Hannah se entristeceu devido a carências emocionais e o vício alcoólico em conformação piorou seu estado. A Hilda, né, fechou-se afetivamente e embarcou na mágoa. O Laerte, na imaturidade emocional, fez a troca ali, né, do afeto pelo financeiro, delírio da posse, a ilusão. E a Irene despertou pelas necessidades através da dor, porque ela já enfrentava dor, só que ela estava camuflando, né? E aí veio à tona através da experiência que ela viveu. E assim era a oportunidade de resolver esses problemas. Então, o Pai João relembra a passagem do filho pródigo, que é aquela passagem que o filho sai de casa, o filho mais velho, se eu não me engano, e ele gasta todo o dia, ele pede a herança dele, né? Pede tudo que ele tem de herança, o pai dá, ele gasta todo o dinheiro e retorna à casa do seu pai depois que ele se arrepende e vê que ele não ganhou nada com isso, né? Então, o Pai João faz uma analogia falando que nós também somos os filhos pródigos, né? Que a gente entrou no labirinto do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da ambição e hoje a gente está aí tentando fazer um trabalho de consciência e transformação das nossas vidas, percebendo que a gente precisa desenvolver a parte do amor. E aí ele fala que além da carência do alimento divino, a gente ainda se sente indigno dele e quando a gente começa a procurar, a gente acha que a gente não merece, né? É um sentimento bastante comum entre as pessoas, achar que não merece e tem uma ilusão, uma interpretação equivocada, muitas vezes da religião que professa, sentindo-se pecador ou errante e que não deve ser feliz, que tem que viver numa vida de sofrimento, de privação e de dor. E quando ela tem algum motivo de felicidade, ela rechaça, afasta aquilo como se aquilo não fosse para ela, né? Fica se sabotando. Muitas pessoas vivem isso. E aí ele fala até que a Hannah, a Hilda, o Laerte e a Irene também sentem essa dor do não merecimento. Depois, o Pai João começa a responder algumas perguntas, né? Teve uma pessoa que fala que não consegue ter bons relacionamentos. Será que tem um obsessor que está atrapalhando? Aí ele fala assim que pode ter sim, que tem muitas pessoas que têm espíritos que as atrapalham em seus relacionamentos. E assim, o que a gente tem que fazer? Não pode colocar a culpa neles, nos espíritos. Porém, a gente precisa ser dono da situação, né? Ser senhor da situação, buscar a nossa elevação moral, elevação espiritual, para a gente não ficar tão suscetível também a esse tipo de influência. Porém, a gente não deve culpá-los e sim responsabilizá-los, porque eles podem ter uma participação nesse insucesso nos relacionamentos, porém não é culpa deles. Uma outra pessoa perguntou
falou que será que ela tinha um problema, que ela veio já com um problema kármico porque ela não consegue relacionar com ninguém, né? Será que ela veio destinada a ficar só nessa vida? Aí ele fala que tem pessoas que vêm já, estão com uma natureza de comportamento muito difícil. E assim, não é questão kármica. A gente tem que se conhecer. Às vezes não abre mão de certas coisas. Às vezes é uma pessoa controladora, às vezes é uma pessoa possessiva, orgulhosa demais, agressiva. E aí né, a gente não pode culpar o karma. A gente tem que analisar o nosso comportamento. Talvez tenha alguma coisa ali que a gente não abre mão e que dificulta se relacionar com alguém. Então ele falou: olhe para você e melhore o seu íntimo, né? Então você tem que fazer uma autoanálise aí do seu comportamento. Aí uma pessoa que pergunta, né? Será que eu vou me casar, né? Aí ele fala assim que por quê, né? Porque você tem que saber se vai casar, por que medo de ficar só, né? Que precisa refletir sobre isso, encontrar razão que faz a pessoa sentir essa necessidade de casar, ou de ter filho, ou de família. Porque a maioria, às vezes, quer só preencher um vazio. E não é assim, né? Porque o casamento é um relacionamento. Você vai se relacionar com uma pessoa e vai ter que mudar algumas coisas em você. E tá disposto também a contar com o erro do outro. Porque tem uma frase que fala: quanto mais tempo de relacionamento, mais tempo de perdão, né? Então, pra ela pensar nisso. E não se ela vai se casar, né? Nem no futuro. Mas pra ela pensar no que ela quer da vida, né? Por que ela quer casar? Por obrigação social? Porque as pessoas ficam falando: nossa, você não vai casar, você não vai casar, porque às vezes tem isso, né? Tem uma pressão da sociedade, assim. Você vai namorar? Você vai arrumar serviço? Você vai casar? Você vai ter filho? Então a gente tem que desconstruir isso da nossa mente, porque senão a gente vai fazendo as coisas só porque as pessoas estão falando e nem é o nosso desejo. Agora vamos continuar aqui. Preto Velho. Conheci uma pessoa que mexeu muito comigo. Isso é reencontro? Quer dizer, conheceu uma pessoa ali e sentiu uma coisa, né? Algo diferente. Isso é um reencontro? Pode ser que sim, Musanfio. Mas mesmo que seja, fique sabendo que reencontrar alguém não é sinônimo de que as coisas vão dar certo ou de que isso foi planejado no mundo espiritual para acontecer. Então, não ficar com aquele misticismo, né? Nossa, encontrei porque tinha que ser e Deus quis assim, né? Então a gente tem que relaxar um pouco nessa questão. Algumas pessoas afirmam: ela é a minha alma gêmea. Ela é a mulher dos meus sonhos. Tivemos uma atração tão forte que tenho certeza de que foi um reencontro de outras vidas. Essas frases expressam aquele momento da paixão instantânea, na qual, de fato, muitos de vós missês podem estar reatando velhos laços de outras vidas. O que pouca gente sabe é que esse doce encantamento, termo usado por Emmanuel no livro Vida e Sexo, é resultado de um laço afetivo profundo, que pode ter sido construído no amor e na dor. Então, esse tipo de frase, né, quando as pessoas falam, né, pode ser sim, mas pode ser como ele falou aqui, ó, um laço profundo e que nem sempre é bom, né? Porque sempre tudo começou numa ligação de amor, numa ligação de ódio, né? No primeiro momento dessa atração tão forte, o que prevalece são os sonhos e aspirações de amor. A atração sexual e as energias da alma que indicam inconscientemente que naquela relação existe algo importante ao crescimento e avanço de vós missês. Todavia, no conjunto dessas forças gostosas e quase irresistíveis que conduzem à entrega afetiva, está também a força de atração dos sombrios de cada um. Já pensou se o fio se apaixona por alguém que ainda vive sob o impacto de dores e decepções de outras vidas?
aquele lado emocional pendente entre ambos só vai se expressar com o tempo. Então, o que ele quis dizer aqui? Tem até a ver com aquele livro das 5 linguagens do amor, né? Que fala da paixão, das experiências da paixão. Significa que, nesse início, pode acontecer, como a gente falou aqui, é uma ligação profunda que já existia, que tanto pode ser de amor como de ódio, quer dizer, de problema para resolver. Então, nesse princípio, como a experiência da paixão é mais forte, ela se sobrepõe a outras coisas que vão vir a aparecer, que é o sombrio de cada um que ele fala aqui, né? Aquela negatividade que a gente expressa, é, as coisas que a gente tem de dificuldade de conviver, de se relacionar com as pessoas, principalmente com alguém que vai estar ali com a gente, dividindo o mesmo teto. E aí, isso vai se expressar com o tempo. Assim, no início, aquilo que em voz de Missê parecia serenidade, passa a ser visto como acomodação, preguiça, falta de expediente. Aquilo que nela parecia garra e coragem, passa a ser visto como cobrança, competição, humilhação. Então, por isso que acontecem essas mudanças no relacionamento, né? Ah, e não combina mais, e só vê meus defeitos. Porque a convivência, ela vai fazendo com que a gente mostre um pouco do lado que a gente é de verdade. Porque antes a gente estava inebriado com a paixão. E quando a gente está nessa fase, a gente não consegue enxergar. Porque é uma coisa muito química, né? Muito física. Depois a gente escolhe ficar. No escolher é que você vai conhecer a pessoa de fato. Uma importante correlação precisa ser feita. Atração não existe apenas para a parte boa dos musanfios. É com base nessa mesma atração do início dos relacionamentos que vamos ao encontro dos velhos compromissos com o aprendizado que temos a realizar individualmente. Existe também atração para o sombrio de cada um. Então aqui ele está falando, ó, que essas atrações que acontecem também são para que se resolvam os problemas, né? Aquela atração assim, né? Sabe assim, os opostos, né? O reencontro é isso, o compromisso que assumimos a respeito daquilo que vamos aprender uns com os outros na convivência diária. Repetindo, o reencontro é isso, o compromisso que assumimos a respeito daquilo que vamos aprender uns com os outros na convivência diária. Lá no Livro dos Espíritos deixa isso claro, quando os amigos do plano maior nos dizem que quando dois fios se conhecem e se estimam, pode ser que estejam atraídos um para o outro por causa de que, em outras vidas, tiveram ligações profundas em sincera e legítima afeição, e que não é por acaso que musanfios se buscam por entre a multidão. Então, nós vamos parar por aqui, né? Depois a gente dá sequência na leitura. Ou seja, né? Pode ser, sim, que essas ligações estejam fundamentadas em vidas anteriores, por laços tanto afetivos positivos quanto negativos. Ah, e se fossem muitas encarnações já que a gente vem junto? Pode também. Nem todas às vezes foram boas e nem todas ruins, né? Não tem uma regra. A não ser que a gente saiba, né, que isso seja revelado de algum modo, mas pela própria convivência a gente vai saber de muita coisa, né? Nós já vamos ter as pistas aí de como foi esse relacionamento.